Nós temos considerado aqui algumas histórias do Antigo Testamento de alguns servos de Deus ali no passado e situações que aconteceram na vida destes homens e lições que essas ocasiões, esses acontecimentos na vida deles podem ser aplicados aos nossos dias, na nossa vida ainda hoje. Nós vamos meditar em mais uma história e nós vamos ver aqui algumas lições para nós a respeito do avivamento. Antes, nós vamos ler alguns versículos ali em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Nós vamos ler ali, primeiramente, o verso 3 e o verso 4. Depois, versos 11 e 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2, verso 3, 4, 11 e 12. Diz assim: E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Agora, verso 11. Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs a ti rei sobre eles. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Que o Senhor nos abençoe essa noite ao meditar na sua palavra. Então aqui nós vemos a história do princípio do reinado de Salomão. Nós vimos a história, alguns acontecimentos na vida de Davi, e agora Davi morreu e Salomão, filho de Davi, começou a reinar. E nós vemos aqui que Hirão, rei de Tiro, havia sido um rei aliado de Davi. E Salomão enviou cartas ali, dizendo a Hirão que havia de construir uma casa para o Senhor. Hirão lhe respondeu ali, bendizendo ao nome do Senhor, por haver colocado sobre Israel um rei sábio, Salomão, para que edificasse uma casa ao Senhor. E nós vemos no final do versículo 12 aqui, que edifique uma casa ao Senhor e para o seu reino. Então nós vamos inicialmente focar nessa expressão, que edifique uma casa ao Senhor. E quando nós vemos no Antigo Testamento a edificação, o edifício da casa do Senhor, era de grande importância, essa figura de edificar uma casa para o nome do Senhor. Figurava ali a presença do Senhor no meio do seu povo, figurava ali a adoração do povo, a devoção do povo a Deus. Tanto que quando nós vemos no decorrer da história dos reis de Israel, aqueles que eram fiéis ao Senhor zelavam pela casa do Senhor, e aqueles que se esqueciam do Senhor, se esqueciam também da casa do Senhor, abandonavam a casa ficava fechada. Então, nós vemos que essa construção ali da casa do Senhor era bastante significativa para o povo de Deus, figurando ali a devoção, o serviço do povo ao Senhor. E Salomão foi incumbido por Deus para edificar essa casa ao Senhor. E nós vamos ler alguns versículos aqui e fazer uma comparação, pois nós vemos na palavra de Deus por diversas vezes a igreja sendo referida como o edifício de Deus, a casa de Deus. Nós, que somos a igreja, somos a casa de Deus. Vamos ler alguns versículos aqui para provarmos pela palavra de Deus essas verdades. Primeiramente, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 a 12.
Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e aí continua explicando. Mas nós queremos focar aqui nessa expressão, né? Final do versículo 9. Vós sois edifício de Deus. E Paulo aqui, como pregador do Evangelho, diz: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E o fundamento é Cristo. Vemos no final do versículo 11. Então, a igreja é esse edifício, essa construção espiritual, não o templo, as quatro paredes aqui em que estamos reunidos, mas uma construção espiritual da casa de Deus. Também em Efésios, capítulo 2, verso 20, nós vemos expressões semelhantes também do apóstolo Paulo a respeito disso. Efésios 2 e 20. Vamos ler também o verso 19. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então aqui ele diz semelhantes palavras, como Cristo sendo a pedra fundamental, a rocha fundamental, a base, o fundamento da igreja, e nós como edifício, sendo edificados e ajustados para a morada do Senhor. Também nós vemos ali aquela parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, em que ele assemelha todo aquele que ouve a palavra dele e pratica, como aquele homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem sobre ela a chuva e a enchente, e aquela casa fica firme, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha. E nesses dois textos que nós lemos aqui, nós vemos que é citado como Cristo sendo a pedra fundamental, e essa citação nos remete ao livro do profeta Isaías, capítulo 28, verso 16. Vamos ali conferir esse versículo, Isaías 28, verso 16. O profeta fala profetiza esse edifício espiritual que havia de ser edificado sobre Cristo, e Cristo a pedra de esquina. Diz: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E também o apóstolo Pedro, nós vemos que não apenas o Senhor Jesus Cristo e Paulo, mas Pedro também nos fala dessa verdade, da igreja como sendo um edifício. Ali em 1 Pedro 2, versos 4 e 5, nós vemos também falando de Cristo como essa pedra e a igreja como edifício. Diz: chegando-vos para ele, Cristo, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui não nos deixa dúvida, nós vimos em várias passagens que o objetivo de Deus em formar a sua igreja é edificar este templo espiritual para a habitação dele, para oferecer sacrifícios a ele, assim como no passado a casa de Deus ali era o local onde o povo adorava e oferecia os holocaustos e adoração a Deus. Nós somos este edifício de Deus. E quando nós olhamos ali para as histórias no Antigo Testamento, como eu já citei inicialmente, fica claro essa correlação entre o nível espiritual do povo,
a proximidade de Deus e o estado de conservação, digamos assim, desse edifício, dessa casa, a casa de Deus, o templo, que foi construído ali primeiramente por Salomão. Nós vemos que vários reis foram fiéis a Deus, perseveraram ali na casa de Deus, nos holocaustos, nas ofertas ao Senhor. Alguns, porém, rejeitaram, abandonaram o Senhor, e no período desses reis houve um afastamento, um abandono daquelas práticas, e a casa de Deus ficou ali deserta por algumas vezes. E nós vemos sempre que havia um avivamento, um retorno do povo à vontade de Deus, estava centrado e baseado principalmente na reparação, na reconstrução da casa e naquela manutenção e na volta do povo para a adoração ali na casa de Deus. Nós não vamos ler todas essas histórias, mas nós vemos, por exemplo, nos dias do rei Joás, que foi rei depois da rainha Atalia, que havia pervertido ali o povo de Israel, e aquele rei mandou que fossem reparadas as fendas. Nós vemos que havia trincas ali na casa, as portas estavam danificadas, então o rei Joás ajuntou dinheiro ali e mandou que reparasse, que consertassem a casa de Deus. Também nós vemos ali o rei Uzias, que nos seus dias havia se esquecido da casa de Deus, então ele começou a reinar e começou a reformar ali o templo e restaurou, e houve um grande avivamento ali também nos dias de Uzias. Vemos também depois da destruição de Jerusalém, e 70 anos depois, com o retorno do povo, nos dias de Esdras ali, o templo foi reconstruído. E ainda quando nós olhamos para as profecias de Deus, aqui na palavra de Deus, principalmente no livro de Ezequiel, nos capítulos finais, apontando para o futuro, quando o povo de Israel há de ser restaurado, por fim, o templo há de ser reconstruído também. Então nós vemos essa figura da casa de Deus sendo restaurada como uma figura e sempre vindo junto com o avivamento do povo de Deus. Estão intimamente ligadas esses dois fatos na palavra de Deus. E o que é o avivamento? O avivamento é um retorno àquilo que Deus havia estabelecido e que havia sido deixado pelo seu povo. É voltar às verdades fundamentais, voltar àquilo que Deus espera do seu povo. Não é novidade, não é uma reforma no sentido de fazer algo novo, mas é uma reforma no sentido de tornar as coisas como no princípio, como Deus estabeleceu. Nós vamos considerar aqui, nessa noite, um avivamento que houve no povo de Israel, e vamos fazer essa comparação do avivamento como sendo uma reforma, uma restauração daquilo que Deus quer do seu povo. E nós não vamos aqui falar da reconstrução do templo, mas nós vamos falar da reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi ali liderado por Neemias. Nós vamos ver aqui algumas verdades que nós podemos tirar da história deste homem e do grande avivamento que ocorreu nos dias de Neemias, liderado por ele, e que pode servir de exemplo para os nossos dias, para que haja também um avivamento entre nós que somos casa de Deus, mas que às vezes erramos, às vezes não acertamos com a vontade de Deus em tudo aquilo que Ele quer de nós. Então nós vamos ler ali, inicialmente, no livro de Neemias. Nós vamos ver aqui no capítulo 4. Os irmãos conhecem a história, mas é bom para nós relembrarmos. O povo de Judá havia sido levado para o cativeiro, ficou ali no cativeiro 70 anos, como foi profetizado pelo profeta Jeremias, e que depois de 70 anos ali no cativeiro babilônico o povo retornaria. Isso aconteceu nos dias de Neemias. Porém o povo retornou, já estavam habitando ali em Jerusalém, mas tanto o templo, tanto a casa do Senhor, quanto a cidade de Jerusalém estavam destruídos, estavam em ruínas, haviam sido destruídos e incendiados ali. Então, Neemias sentiu a direção de Deus para que se reconstruísse aqueles muros
de Jerusalém. E nós vamos ver inicialmente aqui, sobre o avivamento, 3 obstáculos, 3 empecilhos para o verdadeiro avivamento. Nós vamos ver aqui na história de Neemias que ele enfrentou esses três obstáculos para que houvesse ali o avivamento nos seus dias. E o primeiro obstáculo, a primeira barreira para que houvesse o avivamento, era a oposição do inimigo, ou dos inimigos. Vamos ler aqui em Neemias, no capítulo 4, verso 1 até o verso 3, depois verso 7 e 8. Diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Agora verso 7. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Também no verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então aqui foi o primeiro obstáculo, o primeiro empecilho para o avivamento, foi os inimigos. Os inimigos do povo de Deus ali não estavam satisfeitos com o avivamento. E eles primeiro se indignaram, depois zombaram, depois falaram em vir para guerrear contra os judeus para que a obra fosse interrompida. Então este foi o primeiro obstáculo. E também, para os nossos dias, o verdadeiro avivamento não agrada o inimigo, não agrada o diabo, nosso adversário, não agrada também a nossa carne, que é o inimigo que está dentro de nós, e não agrada também este mundo. Nós vemos que sempre que a igreja está, digamos, deixando a coisa acontecer, não está se importando com as coisas de Deus, o mundo ignora. Porém, se há um despertar para um avivamento, os inimigos se levantam. O mundo, o diabo não gostam do avivamento, do verdadeiro avivamento no meio do povo de Deus. Nós vemos em João capítulo 17, versículo 14 e 15, o Senhor Jesus Cristo alertando ali já os seus discípulos a respeito disso, dessa inimizade, desse ódio do mundo para com os cristãos. Nós vemos aqui no versículo 14, João 17, verso 14, Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós vemos aqui que o mundo não é amigo de Deus, e não é amigo dos filhos de Deus. Ele procura perseguir, e nós vemos que aquele que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como nos aproximarmos de Deus, haver um verdadeiro avivamento na presença de Deus, sem que o mundo nos aborreça, o mundo se indigne contra isso. Nós vemos que o primeiro obstáculo é essa oposição dos inimigos. Também nós vemos ali em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, assim como aqueles inimigos ali em redor do povo de Israel, bramando, ameaçando contra os filhos
de Deus, contra o povo de Deus, também o diabo, ele anda como um leão em derredor, bramando, buscando alguém, alguma presa para tragar. Então esse é o primeiro obstáculo ao verdadeiro avivamento, a oposição dos inimigos. Um segundo obstáculo que nós vemos aqui na reconstrução dos muros de Jerusalém, nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 4 de Neemias. Eu vou ler esse versículo aqui na NVT, ele nos mostra uma expressão interessante aqui. Neemias capítulo 4, verso 10. Então disseram os moradores de Judá: os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de edificar o muro sozinhos. Então essa expressão inicialmente aqui, e ainda há muito entulho para remover. Aqueles aqui que já fizeram reformas em casa, já mexeram com obra, sabem muito bem que é impossível nós reformarmos alguma casa com os entulhos lá dentro. Antes de qualquer reforma, precisamos primeiro tirar os entulhos, colocar numa caçamba, levar embora, para então reconstruir aquilo que está estragado, para então reformar. A primeira etapa é retirar os entulhos. Nós vemos aqui que o entulho, aqueles montes, aquele pó, era um obstáculo para a obra, para o desenrolar daquela obra. Primeiro era necessário a retirada daqueles escombros, daquele material inútil, para que então se pudesse reconstruir os muros. E assim também é o pecado na nossa vida. É como esse entulho, como esses escombros que se amontoam e impedem o avivamento, impedem a boa construção desta casa de Deus. O pecado é como esses montes de escombros, de entulhos, empilhados nos cantos, empilhados no meio do caminho, e que impedem o trânsito dos trabalhadores na obra. Então, nós vamos comparar aqui os entulhos, aqueles escombros ali, como sendo o pecado, que é um segundo empecilho, um segundo embaraço para o verdadeiro avivamento. E nós vemos aqui a recomendação da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, verso 1, a respeito de o que fazer quanto a isso que nos embaraça, nos atrapalha na edificação da obra de Deus. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui nos fala do pecado e do embaraço. O pecado como sendo aquilo que também nos embaraça, mas como sendo algo contrário, diretamente contrário à vontade de Deus, mas também coisas lícitas, mas que às vezes nos embaraçam, nos impedem de fazer a obra de Deus. Então, a recomendação é que se despoje, que jogue isso fora, que tire primeiro estes embaraços e então corramos a carreira que nos está proposta. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Segunda Timóteo 1 e 19. Perdão, 2 Timóteo 2 e 19. 2 Timóteo 2, 19. Diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, não se pode proferir o nome de Cristo e se manter na iniquidade. Aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se
da iniquidade. Então, é um pré-requisito para se fazer a obra de Deus e para que se haja um verdadeiro avivamento, se afastar da iniquidade, se despojar deste entulho, desse lixo que nos atrapalha e nos impede de realizarmos a obra de Deus. Também 1 Pedro 2, verso 1, diz que, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, é a recomendação da palavra de Deus, deixarmos todo o pecado. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, diz, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, o segundo empecilho para o verdadeiro avivamento é o pecado. E a recomendação da palavra de Deus é que nos despojemos disso e assim corramos, assim façamos a obra com diligência. E um terceiro obstáculo para o avivamento ali nos dias de Neemias, nós vemos também no verso número 10. Vamos ler novamente, Neemias 4, verso 10. Diz, então disseram os de Judá, já desfaleceram as forças dos trabalhadores, e o pó é muito, e não podemos edificar o muro. Então, nós vemos aqui que os trabalhadores são fracos. Um terceiro obstáculo para a execução dessa obra, a fragilidade dos construtores. E quem são os construtores? Somos nós, eu e você. Nós somos os construtores desta obra, deste edifício de Deus. E um obstáculo é a nossa própria fragilidade. Nós somos fracos. Nós, como nós lemos na versão NVT, vemos ali as palavras daqueles homens, não somos capazes de edificar esses muros sozinhos. E nós devemos também ter sempre em mente essa verdade, a nossa fragilidade como construtores. Nós não somos suficientes, nós carecemos da ajuda e do auxílio de Deus. E como diz ali Filipenses 1, verso 6, Filipenses 1 e 6, diz, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E também 2 Coríntios 4, verso de número 7, Paulo aqui falando daqueles que fazem a obra, falando de si mesmo como um obreiro de Deus, ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então ele, falando do seu próprio corpo, de si mesmo como um vaso de barro, que faz a obra, mas é aquele vaso frágil. Então este é um terceiro obstáculo para o avivamento, a nossa fragilidade. Nós precisamos e devemos rogar sempre a ajuda de Deus, porque Ele começou em nós essa boa obra, somos edificados sobre Ele e Ele há de completar essa boa obra em nós. Então são três estes obstáculos para o avivamento: os inimigos, o pecado e também a fragilidade dos edificadores. E agora vamos ver algumas condições necessárias para que haja o avivamento. O que precisa acontecer para que sejam vencidas essas barreiras e haja um verdadeiro avivamento? O primeiro requisito para que haja avivamento, nós vemos aqui em Neemias, no capítulo 8, no verso 2 ao 4, depois verso 8 e 9. E este é o primeiro requisito indispensável para um verdadeiro avivamento no meio da igreja, no meio desse edifício de Deus. Vamos ler aqui. Neemias 8, verso 2, diz assim: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está na porta das águas, desde a manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios,
e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Ananias, e Urias, e Ilquias, e Manassés, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então aqui nós vemos que o primeiro requisito para um avivamento espiritual no meio do povo de Deus é a leitura da palavra de Deus. Não existe mistério, não existe atalho, é a leitura da palavra de Deus. E nós vemos que o povo se ajuntou todo ali na praça, chamaram Esdras, que era o sacerdote, o escriba, ele abriu ali a palavra de Deus e leu perante todo o povo, e o povo estava ali desde a manhã até o meio-dia, atento à palavra de Deus. Então este é o primeiro requisito para um avivamento, a leitura e a perseverança na leitura, no estudo, no entendimento. Nós vemos que nos versículos seguintes aqui, nós vemos que liam a palavra de Deus. No verso 8, por exemplo, diz: e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, e faziam que, lendo, se entendesse. Então é a leitura, a meditação, o estudo, o entendimento da palavra de Deus é indispensável para que haja um verdadeiro avivamento. A segunda condição necessária para o avivamento, nós vemos no capítulo 4 de Neemias, versículo 4, verso 5 e também verso 9. Diante daquelas ameaças ali dos inimigos, nós vemos que Neemias orou ao Senhor e diz: ouve, ó Senhor nosso Deus, que somos tão desprezados, caia o opróbrio dele sobre a sua cabeça, faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram perante os edificadores. Também verso 9, mais uma vez ali diante de outras ameaças dos inimigos, diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então o segundo requisito, a segunda condição para o avivamento é a oração. Neemias aqui diante daqueles problemas, daquelas ameaças, daqueles inimigos ali em derredor, orou ao Senhor, clamou ao Senhor por ajuda. Então este é um segundo requisito, uma segunda condição. Primeiro, a leitura, o entendimento, o estudo da palavra de Deus. Segundo, a oração. E um terceiro, bastante ligado ainda a este segundo, é a vigilância. Estar apercebidos. Nós vemos aqui o versículo que acabamos de ler, verso 9, o final do versículo, diz que ele orou ao Senhor Deus e diz: e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Então, Neemias orou, mas ele não estava dormindo, ele estava apercebido. Colocou ali vigias armados para que vigiassem de dia e de noite. Também verso 16 diz: e sucedeu que desde aquele dia metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinham lanças e escudos e arcos e couraças, e o chefe deles estavam por detrás de toda a casa de Judá. E verso 18 diz aqui: os edificadores, cada um tinha a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eles estavam ali trabalhando, fazendo a obra, mas em estado de alerta. Não estavam desapercebidos, não estavam descontraídos, estavam vigiando com as suas armas na cintura, e metade deles nem mesmo edificava, metade deles somente vigiava para que, se o inimigo chegasse, eles estivessem prontos. Também é a exortação da palavra de Deus para que vigiemos. A vigilância está sempre atrelada à oração e à vigilância, como vemos ali em Marcos 14, 38, Jesus dizendo aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Também um versículo que já lemos, 1 Pedro 5 e 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo está em derredor. Sede sóbrios. Sóbrio é o contrário daquele que está bêbado, aquele que está alheio às circunstâncias. Sóbrio está atento.
Então a vigilância é um requisito, uma condição necessária para que haja o avivamento. Nós não estamos em tempo de bonança, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Como nós vemos ali em Efésios 6, versos 11 a 13, a recomendação do apóstolo Paulo para que estivéssemos atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar as astutas ciladas do diabo, do nosso inimigo. Então a vigilância é indispensável para o avivamento. A palavra de Deus, a oração, a vigilância. E mais uma condição para o avivamento é o trabalho contínuo. Vemos aqui Neemias no capítulo 4, verso 6, que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Então, todo o povo ali estava unido naquele propósito, estavam inclinados a trabalhar, não havia ali preguiçoso, alguém que não quisesse trabalhar, mas diz que todo o povo estava inclinado para aquela obra. Então a obra progredia, a reconstrução andava, porque o povo estava disposto a trabalhar. E também não há avivamento sem que haja disposição de cada um para trabalhar, para agir, não ficar alheio de braços cruzados, mas tomar atitudes em trabalhar, em fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. E uma última condição que nós vemos aqui, necessária para o avivamento, para que a obra prossiga, nós vemos aqui na liderança de Neemias, que ele animava, que ele incentivava também os seus irmãos, o povo de Israel, a fazer a obra. Então uma outra condição é que haja um incentivo mútuo entre o povo de Deus, para que uns incentivem, esforcem as mãos uns dos outros. Como nós vemos aqui no versículo 14, diz que Neemias: olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então não temais, lembrai-vos do Senhor. Nós devemos lembrarmos que a obra não é nossa, a obra é do Senhor, e descansar nessa verdade, não temer, mas agirmos, pelejarmos, trabalharmos na obra do Senhor. Então uma condição necessária é que haja ânimo e que haja o compartilhamento deste ânimo, uns incentivando aos outros para que se faça essa obra, para que haja esse avivamento na presença do Senhor. 1 Tessalonicenses 5 e 14, Paulo diz ali, dentre várias recomendações que se fizesse, coisas que se deveriam fazer, era que se incentivasse, que consolassem os desanimados. A palavra de Deus nos incentiva, nos esforça, nos consola para que façamos essa obra. Nós lemos ali também 1 Coríntios 15, 57 e 58, vamos ler ali este versículo ainda. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Lembrando que este capítulo aqui trata da ressurreição, o apóstolo Paulo explicando as diversas dificuldades, os perigos que ele enfrentava e que ele julgava ser de proveito, não achava que fosse inútil aquilo, porque mesmo que ele morresse fazendo a obra do Senhor, haveria recompensa, porque ele não ficaria morto, haverá um dia em que ele há de ressuscitar. Então ele incentiva aos crentes ali com essa doutrina, com essa verdade da palavra de Deus, e no final deste capítulo ele encerra dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão
no Senhor. Então, essa é a orientação, a recomendação, o incentivo da palavra de Deus. O nosso trabalho não é vão. Não estamos perdendo nosso tempo quando aplicamos o nosso tempo no trabalho do Senhor. Haverá recompensa, não é algo em vão, não é um serviço jogado fora. Então, nós, apenas relembrando aqui, temos empecilhos, temos obstáculos para que haja um verdadeiro avivamento que nós almejamos. E esses obstáculos são os inimigos ao nosso redor, também o pecado em nós e também a nossa fragilidade em fazer a obra do Senhor. E para que haja um verdadeiro avivamento, precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para o estudo, para a compreensão da palavra de Deus, também a oração incessante, a vigilância, estarmos apercebidos quanto ao nosso trabalho, quanto às adversidades e aos inimigos ao redor, também o esforço, o empenho em trabalhar e estarmos juntos, uns aos outros, incentivando, ajudando um ao outro para que a obra se complete. E nós vemos que, nós não vamos ler agora, mas logo essa obra foi encerrada. E em tempo recorde, rapidamente aquele povo conseguiu edificar aquele muro, porque eles tinham esses pré-requisitos, eles aplicaram essas condições necessárias para o avivamento, e houve o avivamento, houve a reconstrução ali da cidade, e nós vemos também que houve naquele tempo a reconstrução do muro, melhor dizendo, a reconstrução do templo de Jerusalém. Houve um grande avivamento nos dias de Neemias e de Esdras, porque eles se aplicaram em fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Então que o Senhor esteja nos abençoando, completando a sua palavra em nossos corações e nos ajudando para que nós possamos ser canal de bênçãos e de avivamento no meio do povo de Deus nos nossos dias. Que o Senhor nos abençoe.